Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão e conclamo os pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser retificado, dou-a por aprovada. Eu gostaria de mostrar aos senhores que os senhores têm aí à frente a resolução do TSE e legislação, pequenas anotações, e deixar registrado que é uma gentileza do diretor-geral de Goiás, que, atendendo o pedido do nosso diligente diretor, de Felipe Beato, presenteou esta corte com esses exemplares, uma para cada juiz. Era isso que eu queria, Excelência, com toda a permissão, fazer menção de que isso surgiu lá na nossa reunião lá do Sejude, prontamente, todos lá, e capitaneado pelo Felipe, correu atrás para fornecer isso aqui para nós, que acho que vai ser de grande valia para todos. Muito bom. Parabéns a eles, né? Processo 11.933, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador Mirassol do Oeste, 18ª Zona, eleições 2016. Recorrente Francisco Antônio de Matos, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento do recurso e já está ratificado. Doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Só fazer uma ressalva, ressaltar que esse é o primeiro recurso em registro de candidatura que aportou a essa corte. Então, logo que chegou, nós já estamos colocando em mesa para julgamento. O relatório: cuida-se de recurso eleitoral interposto por Francisco Antônio de Matos em face de sentença proferida pelo juízo da 18ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mirassol do Oeste, nas eleições de 2016. O douto magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral, em razão do candidato, nas eleições de 2012, ter tido suas contas de campanha julgadas como não prestadas. O recorrente alega que a decisão que julgou suas contas de campanha como não prestadas é objeto de uma ação rescisória em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da ação rescisória número 13.541 de 2016, prossegue que o presente pedido de registro de candidatura deveria ser deferido, permitindo-lhe concorrer ao pleito vindouro, mesmo que sub judice, tendo em vista a eventual reforma que possa regularizar a sua quitação eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, na origem, ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto ao relatório, senhora presidente. Foi confirmado pelo doutor procurador. Prossigo no voto. Cuida-se de recurso interposto contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Mirassol do Oeste nas eleições de 2016 por ausência de quitação eleitoral decorrente da não prestação de contas relativas às eleições de 2012. Dispõe o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, que o pedido de registro deve ser instruído, entre outros, com a certidão de quitação eleitoral. O parágrafo 7º do mesmo dispositivo legal estabelece que a certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, regular exercício do voto, o atendimento às convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral, fecho aspas. Por sua vez, a Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, e ainda sobre a prestação de contas nas eleições de 2012, prevê em seu artigo 53, inciso 1º, que ao candidato que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarretará ao candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação de contas. Prossigo. Por ocasião da análise do pedido do registro do recorrente, restou demonstrado que, de fato, o mesmo teve suas contas de campanha nas eleições de 2012 julgadas como não prestadas. Devidamente intimado, o recorrente, no intuito de comprovar a referida condição de elegibilidade, informa estar em trâmite um pedido de ação rescisória, visando desconstituir sentença prolatada nos autos de prestação de contas das eleições de 2012. Ocorre que não há qualquer pronunciamento judicial afastando, ainda que provisoriamente, os efeitos da sentença que julgou suas contas como não prestadas ou reconhecendo a regularização da prestação de contas do recorrente e, por conseguinte, concedendo o direito de obter a quitação eleitoral para alcançar a condição de elegibilidade pretendida. Com efeito, não prestadas as contas de campanha relativas às eleições de 2012, fica o candidato impedido de obter a certidão de quitação eleitoral no período de 2012 a 2016, inviabilizando, portanto, o registro de candidatura pleiteado. Diante do exposto, em total consonância com o parecer ministerial, eu nego o provimento ao recurso interposto, mantendo in totum a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Francisco Antônio de Matos ao cargo de vereador pelo município de Mirassol do Oeste para as eleições de 2016. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Paulo Sodré? Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhora presidente. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O processo 15.219 estava, a conclusão do julgamento foi adiada face o pedido de vista do primeiro vogal, doutor Marcos Faleiros, após o relator, doutor Rodrigo Curvo, votar pela desaprovação das contas, a prestação de contas do partido político relativa ao exercício 2011 do Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Requerente Carlos Gomes Bezerra. Doutor Marcos Faleiros, com a palavra, os demais aguardam. Obrigado, senhora presidente. Eminentes pares, solicitei vista dos autos para melhor analisar a questão do item 2, aspas, 02, recurso de origem não identificada, fecha aspas. No caso em julgamento, consta as folhas 21, demonstrativo das transferências, extratos bancários de folhas 837/842, 844, 846, 848, 850, 851, bem como no relatório técnico da CCIA, as folhas 872, transferências financeiras do PR para o PMDB em vários cheques. Consta, aspas, operação 910, depósito cheque, fecha aspas, no valor total de R$ 512.382. Segundo a resolução que regulamentava a prestação de contas de partidos políticos à época da presente prestação de contas, que era a resolução número 21.841/2004, os recursos oriundos de fonte não identificada, as doações ocultas, não poderiam ser utilizados pelo partido e deveriam ser recolhidos ao fundo partidário. Se não, vejamos. Eu vou pedir vênia para ler artigo 6º, porque é uma norma já ultrapassada. Os recursos oriundos de fonte não identificada não podem ser utilizados e, após julgados todos os recursos referentes à prestação de contas do partido, devem ser recolhidos ao fundo partidário e distribuídos aos partidos políticos de acordo com os critérios estabelecidos no inciso 1 e 2, o 41 da Lei 9.996, Lei dos Partidos Políticos. Parágrafo único. O partido político responsável pelo recebimento dos recursos de fonte não identificada deve ser excluído da distribuição proporcional dos recursos que trata o caput, fecha aspas. Em outras palavras, ao contrário do que sustenta a agremiação requerente PMDB, a teor da resolução supracitada, entendo que quem recebia os recursos também era responsável pelas doações de origem não identificada, porquanto tinha a opção de negar-se em receber, pois essa doação poderia ser de origem vedada ou advinda de ilícito, por exemplo, dízimo partidário, entre aspas, ou, entre aspas, caixa 2. No entanto, a respeito do tema, a CCIA certificou taxativamente as folhas 872 que, abre aspas,
Destaca-se por oportuno que este assunto já foi avaliado tecnicamente por essa unidade, a exemplo da informação SACP-CCIA número 91/2013, constante no processo de prestação de contas anual desse partido, número início 131, final 000, tem mais um zero aqui, são 4 zeros, referente ao exercício 2010, opinando, sublinhei, ao final apenas pela desaprovação de contas sem devolução dos valores. Ainda o órgão técnico certificou às folhas 730 que a questão também já foi discutida na prestação de contas do PR, MT, exercício 2011, processo início 157, final 0000, no volumes 6 ao 28. Ante as certidões, concluo que o fato já foi analisado à época, o que veda nova apreciação diante do caráter jurisdicional da prestação de contas e a incidência da coisa julgada do princípio constitucional da segurança jurídica. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acompanho integralmente o voto do eminente relator. No entanto, eu sugiro o encaminhamento de cópias tanto da prestação de contas do PR como dessa prestação de contas do PMDB referente aos fatos, essas doações ocultas e origem dos recursos, ao Procurador Regional Eleitoral para providências que entender cabíveis no âmbito criminal e improbidade administrativa. Isso porque há indícios, pelo que eu olhei nos autos, da ocorrência aqui no caso de dízimo partidário que o PMDB, que os filiados do PMDB repassavam indiretamente ao PR. É um rolo mais ou menos assim, só que não dá para averiguar agora, isso aqui tem que ser averiguado com calma. Eu acredito que lá eu não tive acesso aos processos de prestação de contas do PR, entendeu? Então eu acredito que essa fica aí a sugestão ao pleno. Muito obrigado, senhora presidente. O relator já votou primeiro. Como vota o desembargador Luiz Ferreira? Eu consultaria o relator se ele aderiria. Sem dúvida, senhor vice-presidente. Com a adesão máxima do relator, voto com... Acolho a sugestão do primeiro vogal. Mantido o voto, mas com a sugestão de encaminhamento das Calma, peças. encaminhamento do... Então, Vossa Excelência fez uma... Não. Na verdade, o voto permanece o mesmo. Isso. Só Acolheu a sugestão... Encaminhar cópias ao Ministério Público. Isso. Desembargador Luiz acompanha com esse acréscimo do encaminhamento. Doutor Flávio Bertin. Com o relator e os acréscimos, senhora presidente. Doutor Ricardo Almeida. Também, senhora presidente, com o relator e os acréscimos. Doutor Paulo Sodré. Também, excelência, com relatores acréscimos. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro referentes ao exercício 2011, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 6814, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Serra Nova Dourada, 53ª Zona Eleitoral, recorrente, Ossi Barreira da Cruz. Parecer pelo desprovimento. Mantido o doutor Marcos Faleiros com a palavra. Senhora presidente, trata-se de pedido de reconsideração recebido como recurso eleitoral, manejado pelo eleitor Ossi Barreira da Luz e resignado com a respeitável sentença de folhas 20 do juízo provincial da 53ª Zona Eleitoral, Cuiabá, que julgou improcedente pedir inclusão em lista especial de filiados do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, do município de Serra Nova Dourada, Mato Grosso. Entende que houve desídia demora do partido em submeter a lista pelo sistema filial web, que levaria à aplicação do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 90/96, Lei dos Partidos Políticos, bem como da súmula 20, TSE. Forte nesses argumentos, pleiteia a reforma do deciso 1ACO para processar e deferir o requerimento de inclusão do seu nome na relação de lista especial de partidos, razões recursais de folhas. Em parecer de folhas, a doutora Procuradoria Regional opinou pelo desprovimento da pretensão recursal. É o relatório, senhora presidente. Já foi mantido, né, doutor Douglas? Já mantido, Vossa Excelência, prosseguindo com a palavra. Senhora presidente, o fato em apreciação refere-se a pedido de reconsideração de folhas 22/24, recebido como recurso eleitoral, folhas 35, interposto por Ossi Barreira da Luz, em fase de decisão prolatada pelo juiz da 53ª Zona Eleitoral, que indeferiu o processamento de sua filiação extemporânea
por meio de lista especial, porque o representante da agremiação partidária estaria em viagem familiar no prazo destinado a tal providência. O presente requerimento foi protocolado em 18 de julho de 2016, bem depois do último dia para submissão das relações, listas especiais de filiados pelos partidos políticos via internet, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 96 e 95. Relevante transcrever os artigos 1º e 2º do provimento 9 da Corregedoria Geral Eleitoral, TSE, como também o seu anexo. Fica aprovado cronograma de processamento de relações especiais admitidas com fundamento no parágrafo 2º do artigo 19, 90 a 96 e 19 de setembro de 95, na forma prevista no artigo 20 da resolução tal do TSE. Aplicar-se-á no que couber a entrega de relações que cuidam para a primeira disciplina contida no provimento tal, número 2, que é o das listas normais, né? Parágrafo único. No processamento das relações submetidas via filia web, serão desconsideradas as filiações com data posterior a 14 de abril de 2016. Aí aqui continua o artigo e no anexo está aqui 2 de junho como o último dia de submissão das relações filiadas pelos partidos via internet. Conforme bem decidido pelo juiz eleitoral da 53ª Zona, a presente situação, se for o caso, poderá ser regularizada no processamento de relações de filiados para o mês de outubro de 2016, fecha aspas, folhas 20. De outra banda, documentos produzidos unilateralmente pelo partido político ou candidato na espécie, ficha de filiação partidária, folhas 7, e documento interno de filiados extraído do sistema, folhas 8, não são aptos a comprovar filiação partidária por não gozar de fé pública a teor da súmula 20 TSE. Em face, ante o exposto, face à impossibilidade de realização de atos necessários ao processamento, em consonância com o parecer ministerial, conheço o presente recurso eleitoral e nego o provimento para manter a sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente. Só corrigindo, que aqui eu coloquei... parece que eu coloquei Cuiabá, mas aqui em 53ª não é Cuiabá, é uma outra localidade. Só, senhora presidente. Serra Nova Dourada. Como vota desembargador Luiz? De acordo. Doutor Flávio? De acordo, senhora presidente. Doutor Ricardo? Senhor presidente, eu, mantendo coerência com o que eu tenho decidido, nesse caso, como há uma prova, eu até consultaria o eminente relator, há uma prova da ficha de filiação, né, dele, nos autos. Sim. Tá. Então, eu vejo que aqui o que não foi admitido por Vossa Excelência é por conta da súmula 20. Só não existe prova da suposta viagem. Não há nem declaração dos autos que ele teria viajado. Mas a ficha de filiação tem. Tem a ficha e foi afastado por Vossa Excelência por conta da súmula 20, né? No caso, foi afastado por dois motivos. Pela resolução 5, né? 2. Sim, a questão resolução número 9, da intempestividade, da impossibilidade. Porque ele entrou com procedimento apenas dia 18 de julho, entendeu? Tá. E está extemporâneo. Aí, no caso, tem jurisprudência que entende até que há decadência aí no caso, mas eu acho muito forte isso. E a resolução fala que tem que desconsiderar. E segundo o argumento que eu optei pelo indeferimento é justamente o não preenchimento da questão do parágrafo 2º e da súmula 20. Sim. São dois argumentos no caso. Tá. Então, nesse caso, senhor presidente, eu dou provimento ao recurso, mas para que seja incluído em lista posterior, no caso, outubro, em razão da intempestividade do pedido face ao provimento 9 da Corregedoria Geral Eleitoral. Mas ressalto a possibilidade da parte, se for o caso, discutir isso em registro de candidatura. A questão da validade da filiação. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. Senhor presidente, eu estou de acordo com o relator, mas só para contribuir, porque esse debate vai ser recorrente, pelo entendimento que o doutor Ricardo já explanou, e até em contato com ele aqui, estava fazendo menção. Eu acompanho o relator, mas eu quero externar isso para o doutor Ricardo, que eu entendo que o entendimento dele não é conflitante com o que tem sido julgado aqui nesta corte. Eu estava até expondo isso a ele. Na medida em que o que ele ressalva no entendimento dele não conflita com aquilo que tem sido decidido, pois é unanimidade aqui que
ele não cabe a inclusão na lista, não por conta dessa ressalva aqui do provimento, mas não cabe a inclusão na lista de maneira extemporânea, portanto, na lista especial, conforme diz a súmula, e nisso ele está de acordo, pelo que eu compreendi. Sim. O que ele ressalva é que esse cidadão que não teve o seu nome incluído numa lista especial terá direito de, numa eventual escolha em convenção, se o partido admitir que ele está afiliado. E na apresentação do registro dele ser impugnado, ele terá uma liberdade maior para produzir a prova da sua filiação. Então ele ressalvou, naqueles casos, pelo que eu compreendi, que ele não poderia ser incluído em lista especial, mas caso apresentasse registro que fosse impugnado ou questionado, ele poderia fazer a prova da filiação naquele momento e também poderá ter ressalvado o direito de se ver o seu nome incluído na lista de outubro, que sabemos nós que é de abril a outubro. Eu estou falando isso apenas para contribuir, e pelo que eu entendi foi esse o entendimento do doutor Ricardo, no julgado da sessão de ontem, no sentido de que eu penso que há uma unanimidade, sim, quanto à impossibilidade de inclusão do nome na lista especial. Ressalvado, e nesse ponto eu não vejo qualquer dificuldade, a possibilidade dele buscar essa prova da filiação no registro ou buscar a inclusão do seu nome numa lista do mês de outubro e não na do mês de abril, como está sendo decidido. Faço essas ressalvas só para contribuir com o debate, senhora presidente, mas acompanho o relator. Senhora presidente, Senhora presidente, agora eu fui instigado ao debate pelas boas explicitações do doutor Rodrigo, e assim, e aí que me perdoe o nobre voto de divergência do doutor Ricardo, de certa forma eu vejo até como desnecessária essa observação. Se ela não houvesse, eu penso que a situação seria a mesma. Por dois fundados motivos. Primeiro que é o direito de petição. E não se trata de decisão vinculante. Só existe uma forma de se vincular, é a súmula vinculante. Isso aqui não é vinculante. Com o direito de petição, o cidadão tem o direito de inovação, até porque a causa de pedir será diferenciada. Tratar-se-á de registro de candidatura, em que o objeto é maior. Ele terá o direito, inclusive às vezes com outro juiz e não mesmo de zonas eleitorais diferenciadas, de discutir aquela matéria. E ali caberá a ele fazer toda a ampla produção. E o magistrado, ouvindo o Ministério Público, fará toda a ampla produção probatória. Então, de forma que, nesse aspecto, embora relevante a tua preocupação em resguardar o direito ao devido processo legal, eu, pessoalmente, do ponto de vista estritamente processual, eu vejo ela até como desnecessária. Porque, ainda que nós disséssemos sim ou não, não vincularia o juízo. É o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto a julgar parcialmente, se a própria legislação já diz que é em abril e em outubro, de nada adiantaria a gente conceder ou não, porque ele teria o direito garantido pela lei e em outubro entrar novamente. Então, são duas observações que, ao meu ver, embora importante, ela não tem sentido processual, não se sustenta processualmente, porque, independentemente da nossa assertiva ou da nossa omissão, ele terá esse direito garantido pela própria legislação. eu só... Não sei se Vossa Excelência Não, já concluiu. terminei. Perdoe o entusiasmo. Não, imagina. Eu só acrescentaria no que o doutor Rodrigo disse e também o que Vossa Excelência disse. A maior, talvez, implicação da minha ressalva é quando o pedido é deferido de inclusão. Porque o aspecto que eu ressalvo mais é que quando o pedido é deferido, a meu ver, não faz prova suficiente a elidir a questão do registro de candidatura, porque no registro de candidatura, a parte verdadeiramente interessada, que são os demais candidatos, o Ministério Público, aqueles que podem impugnar o registro de candidatura, eles vai continuar persistindo o direito deles à impugnação desse registro por ausência de filiação partidária, ou por invalidade, ou pela questão do prazo da filiação partidária, da mesma forma. Então, o fato de um pedido de inclusão em lista especial ter sido deferido, ao meu ver, ele também não garante a prova da filiação partidária e o prazo de 6 meses. Né? Acho que essa talvez é a minha preocupação, porque o que eu percebi nesses pedidos de inclusão é uma preocupação justa desse tribunal de que ocorra as fraudes na realidade. Ou seja, aquelas pessoas que não eram filiadas a partido algum,
de tentarem uma filiação tardia para efeitos de concorrer à eleição de 2016. E na realidade, o que eu tenho dito é o seguinte: ainda que ele obtenha uma inclusão em lista especial, por si só não garante. Ou seja, se sofrer uma impugnação do registro de candidatura e a parte interessada, porque aí se tem o contraditório efetivo num processo de natureza jurisdicional, e ali a parte interessada provar que a filiação dele foi a destempo para fins de registro nas eleições, vale a decisão do registro de candidatura, e ele não pode obter aí, dizer que alegar coisa julgada por conta da inclusão em lista especial. Talvez seja o maior efeito daquilo que eu tenho preconizado. Mas eu acho que tudo que se foi dito aí é extremamente relevante para a elucidação do tema. Mas eu penso que a unanimidade está consolidada. Só com a ressalva do entendimento de que essas questões poderão ser rebatidas quando de uma eventual impugnação ao registro, se ele obtiver, e sem prejuízo dele ser incluído numa lista em outubro. Na verdade, há uma unanimidade quanto à não inclusão do cidadão na lista. Exatamente. É a coisa com a qual e sem a qual permanece tal e qual. Senhora presidente, só uma observação, já que o debate foi aberto. Eu disse aqui na decisão que a situação, se for o caso, poderá ser regularizada no processamento das relações de filiados para o mês de outubro de 2016. Eu vou deixar externado aqui duas situações. Primeiro, como eu disse, o artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9096, Lei dos Partidos Políticos, e a súmula 20 não faz distinção o momento em que o juiz vai averiguar essa questão, se é ou em processo de registro ou em processo de filiação. Eu tenho inúmeras jurisprudência aqui de inclusão de lista especial, que dessas questões sendo analisadas. Não há distinção na lei quando. A questão do fato de ser jurisdição voluntária, creio que jurisdição voluntária cria situações novas. E em processo de jurisdição voluntária, ainda que não faça coisa julgada material, o juiz não pode passar por cima de determinadas situações que contrariem a lei ou possam ocasionar fraudes. Por exemplo, um processo de emancipação, de uma interdição, são processos de jurisdição voluntária. Não é porque é de jurisdição voluntária que não temos que também seguir a lei, porque cria-se situações jurídicas novas que podem lá no futuro causar perplexidade ou maiores discussões no processo de registro. Óbvio que no processo de registro poderemos rediscutir toda a matéria, só que uma eventual inclusão de forma contrária à legislação nesse momento pode lá no futuro abrir margem para um tipo de fraude, perplexidade ou discussões desnecessárias ante o prazo exíguo. Hoje mesmo nós estamos já com problema aqui com prazo de julgamento de registro e deixarmos para discutir essas questões de inclusão em lista especial, 19, parágrafo 2º e a súmula 20. Já pensou se chegar a essa discussão dia 12, a gente chegar para discutir esse tipo de coisa num dia só? Então eu ratifico que já é unanimidade, como o doutor Rodrigo disse aqui, que é imprescindível que haja uma fiscalização do Poder Judiciário nesses processos de inclusão de lista especial à luz do artigo 19 e da súmula 20. E desculpa por me prolongar, tá, senhora presidente? Paulo? Não, já concluí. De acordo. Já tinha até votado, mas estou de acordo com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria... O doutor Ricardo aderiu o voto, então eu acho que é por unanimidade, é isso? Fazendo só aquela ressalva que Vossa Excelência fez. Eu também não que parece que de incluindo. agora Vossa Excelência se rendeu aos argumentos do doutor Rodrigo. Ele até me convenceu de que nós estamos, no principal, nós estamos de acordo, que é a não inclusão em lista E essa para agora. ressalva do doutor Ricardo sempre constará, mas se também não existisse, estaria garantido o direito de registro. Então eu posso dizer que é por unanimidade. Eu acho que assim a gente arredonda a questão aqui no plenário. Como diria o desembargador Orlando, habemus lex. Negou provimento, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Você não concorda, por exemplo, aquela prova? A pedido do relator, adiado para a próxima sessão, o processo 21.895, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial
Partido Democratas, DEM, Rio Branco, 52ª Zona Eleitoral. Recorrente, Edson Gonçalves Mendes. Do parecer, o relator, desculpe-me, é o Dr. Flávio Bertin. 2.5, processo 9697, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, DEM, Barra do Garças, 47ª Zona Eleitoral, recorrente Márcio Rodrigues Alves de Brito. Dr. Flávio Bertin, parecer pelo desprovimento. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma observação em relação a isso, se puder fazer agora, já antecipar, para contribuir também com esse debate sobre a questão dos pedidos de inclusão em lista especial. É só destacar também o teor da súmula 52 do TSE, uma daquelas súmulas que foi editada em maio, junho, e ela diz o seguinte: em registro de candidatura não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor. Então, eu trago apenas ao conhecimento o teor dessa súmula na linha das considerações do Dr. Marcos, que reforça a importância de que essas questões sejam analisadas nesses processos de pedido de inclusão em lista especial. E só gostaria de trazer essa informação para colaborar com os debates, no mais eu mantenho o parecer, nesse caso, que é pelo desprovimento. Mantido, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Márcio Rodrigues Alves Brito contra a decisão proferida pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, quem deferiu seu pedido de inclusão na lista de filiados do Partido Democratas, DEM. Em razões recursais, afirma que filiou-se ao Partido Democratas em 3 de 2 de 2016, tendo inclusive participado do ato solene, conforme demonstra a certidão do presidente do Diretório Municipal. Aduz que, em caso semelhante, o juiz da outra zona eleitoral daquela circunscrição eleitoral decidiu de forma diversa, manifestando-se favoravelmente à inclusão de filiado. Ao final, requer que seja reformada a sentença e procedida à anotação da sua filiação ao Partido Democratas. A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhora presidente. Prosseguindo com o voto. É o caso de desprovimento. Importante consignar que a sentença de primeiro grau apontou 2 fatores para o indeferimento do pedido, a saber: 1. Abre aspas, a ausência de prova idônea capaz de demonstrar que desde a data alegada, 3 de 2 de 2016, já se encontrava afiliado ao referido partido. 2. Provimento número 9 de 2016 da Corregedoria Geral Eleitoral restou consignado como data limite para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos em razão de eventuais irresignações no que tange à relação oficial de filiados, a data de 28 de 6 de 2016, sendo certo que o presente feito fora protocolado apenas em 29 de 7 de 2016, portanto, há muito expirado o prazo estabelecido, bem como já expirado a data limite de registro de decisões no sistema 20 de 7 de 2016. Pois bem, quanto à prova idônea, a comprovar a sua filiação ao DEM, o recorrente apresentou apenas declaração do Democratas de Barra do Garças, as folhas 8, cópia da ficha de filiação e compromisso partidário, folhas 9. À toda evidência, as provas foram produzidas unilateralmente, o que não é admissível, segundo o enunciado da súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral. Eu colaciono aqui a súmula 20, está à disposição de Vossa Excelência, mas já é de conhecimento de todos, assim como uma jurisprudência nesse sentido, que também peço vênia para não ler, é da relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi. Prosseguindo, não bastasse a fragilidade das provas, o recorrente apresentou intempestivamente o seu pedido de inclusão em lista especial, conforme consta da sentença objurgada. O recorrente não apresentou as provas do provimento número 9, 2016 da Corregedoria, que estabelecia como data limite para apresentação de resposta por filiados e partidos envolvidos em razão de eventuais irresignações no que tange à relação oficial de filiados. A data de 28 de 6 de 2016, sendo certo que o presente feito fora protocolado apenas, então somente, em 29 de 7 de 2016. Portanto, há muito expirado o prazo estabelecido, bem como que já expirado a data limite do registro de decisões no sistema, 20 de 7 de 2016. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso eleitoral interposto por Márcio Rodrigues Alves Brito, mantendo intacta a bem lançada sentença de primeiro grau. Como voto, senhora presidente? Doutor Ricardo. Gente, eu em razão até da
da concordância quanto à parte dispositiva do acórdão, até para arredondar de vez a questão, eu vou apenas acompanhar a conclusão do nobre relator. Bem, os demais parece-me que têm opinião já de acordo, né? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 8161, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, rede social Facebook, Mirassol do Oeste, 18ª Zona, eleições 2016, recorrente José Alessio Mazzali e Partido de Solidariedade de Mirassol do Oeste é recorrido. E recorrido também o Partido Trabalhista Brasileiro de Mirassol do Oeste. Parecer pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, no mérito pelo desprovimento. Já mantido. Já mantido, doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por José Alessio Mazzali contra a sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral ajuizadas pelos recorridos e que o condenou ao pagamento de multa pela prática de propaganda eleitoral extemporânea no importe de R$ 5.000. Narra exordial que no dia 25/7/2016, o recorrente realizou publicações veiculadas em sua página pessoal do Facebook, exaltando suas qualidades pessoais e elevando ao conhecimento público a sua candidatura ao cargo de vereador no pleito das eleições de 2016. Consta ainda que o recorrente fez referências e postou fotos da convenção ao lado do candidato a prefeito e vice-prefeito, Jefferson Beato e Ildene Botelho, respectivamente. Em virtude disso, teria realizado propaganda eleitoral antecipada. O recorrente alega ainda que em nenhum momento pediu votos, apenas fez um agradecimento aos membros da coligação, da qual é candidato, e que a publicação é restrita ao seu perfil na rede social, estando disponível para quem deseja acessá-lo. A sentença foi publicada em 4/8/2016, conforme certidão de folha 52. Em suas razões recursais, apresentadas no dia 8/8/2016, sustenta o recorrente que a publicação em sua página do Facebook foi mal interpretada, pois a mensagem veiculada se consistiu em agradecimento pela escolha dos pré-candidatos de sua coligação e que não houve pedido de voto. Sustenta ainda que foi alterada a redação da referida publicação após 4 dias de sua postagem, com o intuito de evitar qualquer interpretação equivocada. Requer ao final a reforma da sentença ora guerreada e a inaplicabilidade da multa imposta. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade e no mérito pelo desprovimento da irresignação. É como voto, senhora presidente. Já mantido, né? Já mantido. Senhora presidente, eu vou resumir para o plenário. Eu estou acolhendo a preliminar de intempestividade porque o prazo aqui é de 24 horas e a parte interpretou, o interpôs intempestivamente. A sentença recorrida fora publicada no Diário Eletrônico de Justiça do dia 4/8 e o recurso foi interposto no dia 8/8. Então, eu estou acolhendo a preliminar de intempestividade recursal. É como voto, senhora presidente. Em harmonia, né? Em harmonia com o parecer ministerial. Todos de acordo? O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 318-687, embargos de declaração, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, Santo Antônio de Levegé, 38ª Zona Eleitoral, eleições 2008. Embargante, Pedro Alcino Teixeira. Embargado, Ministério Público. Parecer pelo provimento dos embargos para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante nos termos do 107, inciso 4, acumulado com 109, inciso 5, 110 e 112, inciso 1, todos do Código Penal. Está mantido? Mantido, doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de embargo de declaração oposto por Pedro Alcino Ribeiro Teixeira contra acórdão 25503, que em sessão plenária do dia 12/7/2016, à unanimidade, negaram o provimento ao recurso interposto, mantendo em totum a sentença subjurgada. Eu vou deixar de lê-lo, mas transcrevo a ementa.
a seguir. Sustenta o embargante que o acórdão recorrido seria omisso porque não reconheceu a extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva, que teria operado de forma retroativa. Importante consignar ainda que consta dos autos pedido do réu Faustino Dias Neto, igualmente objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face da pena em concreto. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento dos embargos para que seja declarada extinta a punibilidade do embargante pela expedição de habeas corpus em proveito de Faustino Dias Neto, Eugênio Vieira de Figueiredo Neto e Dionei Nunes de Arruda. É o relatório, senhora presidente. O voto já foi, o parecer já foi mantido, né? A Lei 13.105 de 2015 deu nova redação ao artigo 275 do Código Eleitoral, dispondo agora que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Nesse contexto, dispõe o novo Código serem admissíveis embargos de declaração quando houver no acordo obscuridade, contradição ou omissão e também para corrigir erro material existente. Da simples leitura das razões dos embargos em confronto com o acórdão, não verifico a existência de qualquer vício. Isso porque não há que se falar em omissão na decisão recorrida, uma vez que a questão ora deduzida pelo embargante, qual seja, da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, não havia sido deduzida anteriormente. Descabida, pois, a alegação de omissão. Contudo, em que pese em existir omissão a ser sanada, sendo a prescrição questão de ordem pública, ela pode ser declarada na hipótese vertente, beneficiando inclusive aqueles que não o alegaram. Prescrição, como é disso, é perda pelo Estado do poder-dever de punir pelo seu não exercício em certo lapso de tempo, tendo-se por base o cálculo da pena máxima combinada ao crime, pena em abstrato, ou a pena aplicada ao réu, desde que haja o trânsito de julgado para acusação, pena em concreto. O artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, prescreve que, abro aspas, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado, para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter como termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Fecho aspas. Em caso, o embargante Pedro Alcino Teixeira viu-se condenado à pena final de 1 ano e 3 meses e 6 dias multa pela prática das infrações penais descritas no artigo 299 do Código Eleitoral, sem a interposição de recurso pela acusação, o que remete ao prazo prescricional de 4 anos nos termos do artigo 109.5, acumulado com o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro. Ressalto que os demais réus, Faustino Dias Neto, Dionei Nunes de Arruda e Eugênio Vieira de Figueiredo, também tiveram suas penas finais combinadas em prazos não superiores a 2 anos de reclusão, com aplicação do mesmo prazo prescricional de 4 anos. E, conforme se observa dos autos, o prazo de 4 anos foi ultrapassado no lapso compreendido entre a data da publicação da sentença e o acórdão que negou o provimento ao recurso, sem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Portanto, sem maiores delongas, vês que extinta está a punibilidade do embargante e demais réus condenados nos presentes autos, na forma do artigo 107, inciso 4º, cumulado com os artigos 109, 5, 110 e 112, inciso 1, todos do Código Penal. A pena pecuniária segue a sorte da reclusiva, nos termos do inciso 2 do artigo 114 do Código Penal. Mercê de tais considerações, em total consonância com o parecer ministerial, acolho os presentes embargos declaratórios e declaro extinta a punibilidade não só do embargante Pedro Alcino Teixeira, como também dos demais réus Faustino Dias Neto, Dionei Nunes de Arruda e Eugênio Vieira de Figueiredo Neto, em razão da prescrição da pretensão punitiva em face do delito descrito na exordial acusatória. É como voto, senhora presidente. Estou acolhendo os embargos de declaração para declarar extinta a punibilidade. Em consonância com o parecer. Em consonância com o parecer. Todos de acordo? De acordo. Sim. Eu só queria fazer uma observação, concordando desde já com o relator, que aí no caso não se trata de prescrição retroativa, que ela conta-se da publicação da sentença para trás até a data da denúncia. Isso aí, no caso, é uma incidência da prescrição superveniente ou intercorrente. Só queria fazer essa observação para deixar registrado no voto,
que é um outro tipo de prescrição da data de publicação da sentença até o acordo. Senhora presidente. Eu acolho, inclusive, as considerações do eminente doutor Marcos Faleiros e vou fazer a correção do meu voto. Pois não, todos de acordo, portanto. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos para efeito de declarar extinta a punibilidade do embargante Pedro Alcino Teixeira e também dos réus Faustino Dias Neto, Eugênio Vieira de Figueiredo Neto e Dionei Nunes de Arruda, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 21.250, mandado de segurança, suspensão da eficácia, ato de destituição de diretório municipal, convenção partidária, Partido Democrático Trabalhista, Pontal do Araguaia, 9ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, pedido de concessão de liminar. Impetrante, coligação Avança Pontal. Impetrante também é a coligação Avança Pontal 2. Impetrado, juízo eleitoral da 9ª Zona de Barra do Garças. Parecer pela concessão da segurança. Já mantido, o doutor Paulo Sodré com a palavra. Senhora presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelas coligações Avança Pontal e Avança Pontal 2, formadas pelos partidos PSC, PTB e PDT, ambas representadas por Filinto Pereira Machado, contra ato praticado pelo meritíssimo juiz eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, Michele Loft Rocha da Silva, que determinou a exclusão do Partido Democrata Trabalhista PDT, integrante das coligações impetrantes, da distribuição do horário eleitoral gratuito sob a alegação de que o diretório municipal do partido estaria inativo. Referido ato se deu quando da reunião realizada no dia 19 de agosto de 2016, destinada à elaboração do plano de mídia e distribuição da propaganda eleitoral gratuita dos partidos políticos e coligações que participarão no pleito 2016 do município de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. A inicial vem instruída com documentos e a liminar foi concedida. Devidamente notificado, o digno magistrado, ora impetrado, prestou informações explicando o contexto em que se deu a decisão, ora combatida, e juntou documentos. Asseverou, em síntese, que o ato, ora combatido, decorreu de, entre aspas, confusão havida no dia da convenção, 3 de agosto de 2016, inclusive com agressões físicas entre alguns membros, seguida da comunicação do Diretório Estadual do PDT de que o Diretório Municipal havia sido dissolvido e contra esse ato a direção municipal impetrou mandado de segurança com o fim de anular a decisão da direção estadual. Referido mandado não foi conhecido pelo juízo de Barra do Garças, sob a alegação de incompetência da Justiça Eleitoral para decidir sobre a matéria. Informou ainda que no dia 12 de agosto de 2016, portanto, antes da realização da reunião para a distribuição do horário eleitoral gratuito, foi ajuizada pelo Diretório Municipal do PDT a ação na Justiça Estadual para anulação do ato jurídico do Diretório Regional. Negada a tutela de urgência, manteve-se a dissolução do Diretório Municipal do PDT Pontal do Araguaia. Informou ainda que o DRAP da coligação Avança Pontal para a eleição majoritária foi deferido parcialmente em 26 de agosto de 2016, data da concessão da liminar por esse relator, com determinação da exclusão do PDT, em razão da dissolução do Diretório Municipal. Em relação ao DRAP da coligação Avança Pontal 2, para a eleição proporcional, em razão do mesmo motivo, determinou naquela data, 26 de agosto de 2016, que a coligação proceda, se desejar, à substituição dos candidatos PDT em 72 horas. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral se manifestou pela concessão da segurança, vez que presente o direito de veiculação da propaganda eleitoral gratuita. É o relatório. Já foi mantido. Vocês podem prosseguir, por gentileza. Obrigado, senhora presidente. Ao receber a postulação das coligações, ora impetrantes, vislumbrei, no caso, a presença dos elementos autorizadores à concessão da liminar pleiteada, a plausibilidade do direito e o perigo da demora, e determinei a realização de nova distribuição do horário gratuito de propaganda com a participação do Partido Democrata Trabalhista, suspendendo a adesão do impetrado. A decisão liminar foi zerada nos seguintes termos. Eu transcrevi toda a decisão, não vou lê-la porque eu repito os fundamentos um pouco à frente, só sintetizando, eu concedi a liminar porque eu fiz uma leitura do dispositivo legal no sentido de que, para que se possa participar do processo eleitoral, se faz necessária a constituição do partido até o dia 2 de outubro do ano anterior, ele estava constituído, e que estivesse vigente o diretório municipal na data da convenção. Tanto é que a convenção se realizou. A dissolução ocorreu no dia 4 de agosto, um dia posterior. Então, esse foi o fundamento pelo qual eu concedi a liminar.
E aí eu continuo agora a fundamentação, para não ser repetitivo. A par das informações prestadas pelo juiz impetrado, constata-se o, entre aspas, clima verificado no ambiente da disputa eleitoral, especialmente a municipal. Na espécie, a manchete estampada no jornal Pontal do Araguaia, de 3 de agosto de 2016, as folhas 39 dos autos, Convenção do PDT de Pontal, baixaria, fraude e violência, demonstra parte do contexto relatado nas informações do impetrado, levando-se a crer que a medida ora objulgada pareceu a mais apropriada naquele momento. Contudo, a propaganda eleitoral gratuita veiculada no rádio e televisão traz o direito constitucional otorgado aos partidos políticos. É o que diz o artigo 17, parágrafo 3º da resolução. O parágrafo 3º. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Como explicitado na decisão liminar, não há óbice de o partido PDT participar do pleito 2016, conforme previsão do artigo 3º da resolução TSE 23455/2015, de 15 de dezembro de 2016, e vir de consequência ter seu direito assegurado à propaganda eleitoral gratuita. Diz o artigo 3º, poderá participar das eleições o partido político que, até 2 de outubro de 2015, tenha registrado seu estatuto no TSE, isso o PDT obviamente que tem, e tem até a data da convenção órgão de direção constituído no município, devidamente anotado no Tribunal Regional Eleitoral competente. Trata-se de requisitos objetivos e cumulativos que implicam na existência de registro de estatuto do partido no TSE e órgão de direção constituído no município até a data da convenção. Infere-se dos autos que ambos os requisitos se encontram presentes. No caso, a data das convenções do Partido Democrático Brasileiro naquele município ocorreu em 3 de agosto de 2016, fato esse ratificado nas informações do impetrado. A dissolução do Diretório Municipal ocorreu em 4 de agosto de 2016, um dia após as convenções municipais, conforme documentos que acompanharam a inicial. Encontra-se, pois, o PDT apto a concorrer no pleito, podendo, inclusive, antes das eleições, o Diretório Estadual do PDT reinstalar a comissão provisória dissolvida ou ocorrer a reversão da dissolução no âmbito judicial. O fato de eventual confusão no âmbito municipal se revela elemento preponderante para exigir ainda mais cautela dos magistrados atuantes naquele município, mas não retira das agremiações que preenchem os requisitos legais o direito à participação no pleito, notadamente o direito de acesso ao horário eleitoral gratuito, nesse sentido do parecer ministerial. No caso, sob análise, portanto, considerando que as coligações impetrantes requereram o registro do seu DRAP com a participação do PDT, evidencia-se direito líquido e certo do PDT de participar do rateio do horário eleitoral gratuito. O deferimento parcial do DRAP da coligação Avança Pontal para a eleição majoritária, como informado pelo juízo impetrado, configurando, entre aspas, deferimento parcial sub júdice, não obsta o direito à veiculação da propaganda eleitoral gratuita, vez que inexistente o trânsito em julgado. É que, para essa hipótese, os artigos 16A e 16B da Lei das Eleições declaram esse direito de forma expressa, principalmente o artigo 16A, que eu leio a parte negritada. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Por extensão, leia-se PDT, leia-se os candidatos. Em suma, os requisitos objetivos para que o PDT possa participar das eleições se fazem presente. A. Existência de partido registrado no TSE até o dia 2 de outubro de 2015 e B. Órgão de direção do partido do município até a data da convenção, bem como o artigo 16A da Lei 9.597, acima transcrito, garante ao partido e aos seus candidatos, mesmo estando sob júdice o registro de candidatura, o direito de participar por conta e risco da campanha eleitoral, inclusive com direito ao horário gratuito no rádio e na TV. E os direitos acima mencionados vão ao encontro do direito de informação que todos os eleitores do município de Pontal do Araguaia possuem. Referido direito deve se sobrepor às divergências internas do partido, até que no âmbito interno daquela agremiação o assunto seja pacificado ou, em não sendo assim, que seja resolvido no âmbito judicial. É que ressalvo, não há trânsito em julgado da decisão do magistrado de primeiro grau no DRAP. Do contrário, estaremos dando ensejo a entre aspas, inegável e irreparável prejuízo
como destacou o órgão ministerial, novamente entre aspas, o que justifica a opção legislativa de facultar a todos a veiculação da respectiva propaganda eleitoral. Posto isto, por vislumbrar o direito líquido e certo das impetrantes, coligação Avança Pontal e coligação Avança Pontal 2, à veiculação da propaganda eleitoral gratuita via rádio e televisão, em harmonia com o parecer ministerial, confirmo os exatos termos da decisão liminar e concedo a ordem pleiteada. É como voto, senhora presidente. Todos de acordo ou há alguma divergência? De acordo. Havendo unanimidade, proclamo. O tribunal, por unanimidade, concedeu a segurança vindicada nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Eu deixei ao lado aí dos senhores tem essa informação aos membros, aos senhores, para que possam acompanhar os números dos recursos dos DRAPs deferidos até a presente data. Então, eu vou até me abster de fazer essa leitura, já que todos os senhores estão acompanhando aí através deste gráfico que foi passado aos senhores. Já está pronto? Eu vou passar ao diretor para que possa fazer a leitura do acordo. Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento, com fulcro no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE 23455 de 2015. Acórdão 25.596, referente ao processo número 11933. Alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo nada a ser anotado, nenhum pedido, eu declaro encerrada a presente sessão com os cumprimentos a todos.